Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter quentinha aqui no canal Sonda Repórter. Vamos atualizar a situação de um reforço. Também falar sobre a prioridade definida pelo Inter nesta janela de transferências. Também falamos sobre uma fala polêmica envolvendo o centroavante Ener Valencia. Tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Bora lá comigo. Sem mais delongas, bora falar de Inter. E eu quero começar, pessoal, falando e trazendo uma informação sobre a prioridade do Internacional nesta janela de transferências. Eu estava conversando com uma pessoa hoje do Internacional, um papo até bastante informal, nada além, não fui buscar uma informação específica, mas estava tendo um papo com essa pessoa e o que me disseram foi o seguinte: o Inter tem uma prioridade estabelecida nesta janela de transferências e ela mudou, pelo menos, do planejamento inicial. A principal busca do Inter no mercado é por um camisa número 5. O Inter busca principalmente um primeiro volante. Eu quero deixar aqui muito claro também, pessoal, que conversando com mais pessoas do Inter, a gente começa a entender a situação financeira do clube. A dívida é muito alta, o Inter não tem grana em caixa para investir em jogadores caros, mesmo vendendo atletas, o Inter não pega, por exemplo, todo o dinheiro de uma possível venda do Vitão, do Wesley, do Gustavo Prado e coloca diretamente em reforços. Não é assim que funciona. Grande parte do dinheiro das vendas vai também para o pagamento de dívidas. Ou seja, o Internacional, caso faça um grande investimento nesta janela, será em um camisa 5. O Inter entende não só que o Fernando era um dos principais jogadores do time e vai ficar de fora por praticamente toda a temporada, mas não só isso. Para o futuro, o Inter precisa também de um novo Fernando. Afinal, ele tem contrato até o final desse ano, não sabe se vai continuar jogando futebol, não sabe ainda mais com a lesão que teve, então coloca ainda mais uma dúvida sobre a permanência e a longevidade do Fernando no Internacional. É por isso que o foco mudou. Se o foco antes talvez estivesse um camisa 8 e um jogador para completar esse elenco, fazer esse casamento, Fernando, um novo camisa 8 e o Alan Patrick, reformular o meio de campo, não é mais a grande prioridade. Se o Inter tiver uma bala, essa bala vai no camisa 5. Essa é a informação importante sobre a janela do Internacional. E sobre outra função que o Inter busca no mercado, e como eu trouxe, não é a prioridade, mas o Inter deve fazer pelo menos uma contratação nesse setor. Eu trago aqui uma atualização para vocês em relação ao nome do Rafael Tolói. Eu sei que alguns colegas, pessoal do Vozes inclusive, trouxe a informação de que já há uma negociação em andamento entre Inter e Tolói. Eu, sinceramente, não tenho essa informação e tive contato, inclusive, com uma pessoa próxima do jogador que me disse o seguinte, e eu trago aqui para vocês. Nesse momento, não estamos conversando com o Inter. Inclusive, a prioridade do jogador não é o mercado brasileiro. O Tolói gostaria de permanecer na Europa. Ele já se naturalizou italiano, jogou pela seleção italiana, estava há 10 anos na Atalanta da Itália, é ídolo por lá, não vai permanecer nesse time, mas gostaria, quem sabe, de jogar ainda no futebol europeu. Mas daí eu perguntei para essa pessoa, então se não é a prioridade voltar para o Brasil, dá para descartar o Internacional ou qualquer outro clube brasileiro? Fiz essa pergunta e a pessoa me respondeu o seguinte: não, chegando uma proposta de um grande clube do Brasil, fica muito difícil de recusar. E agora, fazendo uma interpretação sobre essa resposta, vamos lá. O Tolói, ele gostaria de permanecer na Europa, mas entende que não tem grande mercado por lá. O Goiás fez uma sondagem a ele. O Goiás foi o time que revelou o jogador ao mercado brasileiro. Depois ele quase veio para o Inter, foi para o São Paulo e depois foi para a Europa. Eu entendo, a partir dessa declaração
dessa pessoa muito próxima ao Tolói que para o Goiás ele não volta. Para jogar Série B, para jogar uma Série A por um time que não vai ser competitivo, ele prefere jogar na Europa, talvez num time menor, ficar morando na Europa, isso é importante, a sua família já está estabelecida por lá. Então o Tolói não voltaria nesse cenário, mas tendo uma proposta de um grande clube, com um grande projeto, que vai disputar Libertadores, que vai disputar Copa do Brasil, aí a coisa muda de cenário. Ou seja, por enquanto não há ainda uma conversa oficial entre Inter e Rafael Tolói. O Inter estuda o mercado, ainda a janela não abriu, a janela quente abre só lá em julho, no dia 10, então o Inter está mapeando ainda as opções do mercado, busca um zagueiro, existe uma preocupação interna de buscar jogadores mais jovens, o Inter já tem um elenco bastante envelhecido, principalmente a sua espinha dorsal, então isso também está sendo observado, o Tolói que é um zagueiro de 34 anos. Então essa atualização importante, preferência do jogador é continuar fora do Brasil, mas tendo uma proposta de um gigante brasileiro, a chance é grande de retorno ao futebol nacional. Eu quero encerrar esse vídeo falando sobre Ener Valencia, mais um capítulo de uma novela que pode estar muito próxima do fim. Por quê? Ontem, após o empate da seleção brasileira com a seleção do Equador, o BKSS, que é o técnico argentino da seleção equatoriana, concedeu entrevista coletiva e na entrevista foi perguntado sobre a possibilidade de Ener Valencia atuar contra a seleção peruana, jogo no dia 10, na próxima semana, pelas eliminatórias. E o técnico equatoriano deu essa resposta ahí. Ener supuestamente ya tendría el alta definitiva el día de mañana o pasado, vamos a ver también cómo responde. Viene en 5 semanas, viene trabajando fuerte, viene trabajando duro, ha sido un aporte increíble, su presencia, cómo arengó, cómo acompañó a los compañeros, las cosas que transmitió, las charlas que hemos tenido. Deixando bastante claro que ele conta com a possibilidade, ou existe a possibilidade, do Valencia estar disponível para a partida da próxima semana contra a seleção peruana. Inclusive o BKSS cita que são 5 semanas já de uma recuperação, que o Valencia está praticamente liberado pelo departamento médico, se não hoje na sexta-feira, amanhã no sábado. Foi exatamente isso que ele disse. E o Inter, pelo menos, estranha esse tipo de declaração e esse tipo de otimismo da seleção em contar com o Valencia. Por quê? Vamos lembrar, o Inter libera o Valencia para a seleção, tendo praticamente um acordo que ele não entraria em campo, que ele seria apenas um líder, um motivador no vestiário da seleção equatoriana. Mas pode ser que o Valencia esteja em campo e crie até um atrito com o Internacional, com o jogador e também com a seleção equatoriana. Vamos ficar de olho na próxima semana, porque Valencia será com certeza muito observado pelos colorados, dirigentes inclusive, nessa partida contra a seleção peruana. Lembrando, se o Valencia tem condições de jogar no dia 10 contra o Peru, ele pode jogar no dia 12 contra o Atlético Mineiro, quando o Inter retoma a sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Deixa aqui embaixo a tua opinião sobre esse caso, também sobre o nome do Rafael Tolói e sobre, principalmente, a informação trazida que o Inter busca principalmente um camisa 5 no mercado da bola. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu volto amanhã, sabadão, pra gente atualizar o Internacional. Valeu e um abraço!